Olá, estamos no ar com mais um Comando de Greve, o seu programa da corrente de professores da Corrente Sindical Nacional Causa Operária de Educadores em Luta, para tratar da mobilização que acontece em São Paulo, no estado de São Paulo, na capital também, no município de São Paulo, e que está se expandindo, como nós vamos ver hoje, para outros locais, com a entrada em greve, aí, a Assembleia de Greve em Santo André acontecendo hoje, contra o crime da volta às aulas, contra a política genocida de Dória, de Covas e Companhia Limitada, de quererem mandar para o matadouro os trabalhadores da educação, os estudantes. Bom, nós vamos tratar hoje em destaque as assembleias regionalizadas que foram realizadas pela POESP, o Sindicato dos Professores da Rede Estadual. Vamos falar também de como é que está a situação entre os professores da capital. Estamos aguardando a entrada de um companheiro, um correspondente nosso, que vai falar lá da greve, notícias sobre a Assembleia de Santo André, que está acontecendo agora à noite. Bom, e o destaque, né, como vocês viram aí no tema central do nosso programa, é a posição do PSOL, que nas assembleias de hoje defendeu o fim da greve. Eles que já tinham defendido, uma parte do PSOL tinha defendido contra o início da greve, depois já tinham defendido a suspensão da greve. Hoje o PSOL se unificou, né, com setores do PSTU, da Conlutas, para fazer o jogo de Dória e acabar com a greve. Então, daqui a pouco nós vamos tratar desse tema. Bom, para começar o nosso programa, como nós não temos tempo a perder, nós vamos divulgar aqui rapidamente os dados mais recentes sobre a contaminação, a infestação, né, de coronavírus nas escolas públicas. Porque já são mais de 1.000 casos em cerca de pelo menos 800 escolas. Só para a gente ter uma ideia, somente nas escolas estaduais estão contabilizados nesse momento pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial, a POESP, mais de 700 infecções. Né? Já são 721 casos. Isso em mais de 400 escolas. Isso só da rede estadual. Se a gente acrescentar aí as escolas particulares e as escolas municipais, com certeza nós teremos aí mais de 1.000 casos, né, em pelo menos aí 700, 800 escolas. Quer dizer, é uma situação, isso em meio à greve dos trabalhadores da educação, em meio a uma situação em que a imensa maioria dos pais não estão mandando seus filhos para as escolas, em que também muitos adolescentes, né, que já são mais crescidinhos, aí não se direcionam simplesmente pela posição dos pais, estão se recusando a irem para a escola, né, numa situação que é periclitante. Veja que as universidades privadas suspenderam o reinício das aulas, da mesma forma que as universidades públicas adiaram aí para março, abril, né, mostrando realmente o perigo, né, a situação de perigo. Bom, então vamos citar aqui, destacar alguns casos, como a gente tem feito todos os dias, né, de escolas que nós recebemos aí, ou que a gente colheu dados aí junto aos sindicatos, de casos de escolas com infecção de Covid-19. Diadema todo dia está presente aqui nessa lista, com escola nova. Escola Fernando Abud, 2 professores infectados. Embu das Artes, 3 estudantes infectados na escola estadual Iria Kunz. Vocês estão vendo aí, inclusive a produção colocou a imagem da escola de Diadema, né? Diadema aqui, todo dia tem 1, 2 escolas crescendo na lista. Bom, Embu, então vocês viram a escola. Aqui na zona oeste de São Paulo, 5 estudantes infectados. Na escola estadual Professor Salvador Liguabe. Em Presidente Prudente, para mostrar que a situação está na capital, na grande São Paulo, e também no interior, mesmo nos rincões mais distantes. Então, 3 casos confirmados em Presidente Prudente, na escola estadual Francisco Pessoa. Também em Presidente Prudente, na escola Tenente Ernesto Caetano de Souza,
um professor e 2 funcionários infectados. Bom, aqui em São Paulo, também na Zona Leste, na escola Nossa Senhora da Penha e na escola Benedita de Resende, um professor em cada. Litoral não está de fora, tem infecção para tudo que é lado. No Guarujá, um caso confirmado na escola estadual Hugo Santos da Silva. Em Guarulhos, 2 professores infectados na escola Jair Miranda. E por último, em Pirassununga, caso de infecção na escola Henrique Ferreira dos Reis. Tem muito mais, né? Nós vamos divulgando essa lista no nosso site, lá no Facebook, na nossa página, Educadores em Luta, e também você pode consultar aí no site do Sindicato dos Professores da Rede Estadual, na POESP, tem a lista das escolas estaduais. Né? Quer dizer, uma situação que é importante porque mostra a gravidade e mostra o tema que nós vamos discutir agora. Por que era necessário aprovar, no dia de hoje, a continuação, né, e o aprofundamento da greve, que completou hoje 2 semanas do seu começo, 10 dias de greve efetiva, né? 5 dias de cada semana. E nós vamos ver agora. Bom, em primeiro lugar, vamos falar rapidamente do resultado, antes de introduzir aqui os convidados que nós temos para esse programa, que vão participar desse debate conosco. A POESP realizou aí, ao invés de realizar uma Assembleia Estadual unificada, como nós defendemos, né, inclusive defendemos que a Assembleia seja pública, que seja presencial e também online, para garantir a mobilização da categoria e, ao mesmo tempo, garantir a presença online daqueles professores que não podem, né, que têm dificuldades aí por comorbidades, etc. e tal, participar, são do grupo de risco, participarem presencialmente. Pois bem, a POESP dividiu, já pela 3ª semana consecutiva, as assembleias em 4 regiões. 2 blocos da capital e da Grande São Paulo e 2 blocos do interior, nos quais foram divididas aí, as mais de 90 subsedes da entidade, com a participação principalmente, né, de uma maioria de conselheiros e de diretores do sindicato. Né? Hoje, nas assembleias, tiveram reunidas, aí somando-se, aí a gente vai chegar a coisa de cerca de menos de 1.000 pessoas, né? O que é uma presença pequena de professores da base, pela falta de convocação, né? E pela falta de uma mobilização maior, efetiva, né, para que os professores participem. O link, a pessoa tem que se cadastrar antes. A assembleia é uma coisa que você chama, né? Como é que são as assembleias massivas dos professores? Você chama e vai quem quer, na rua. Né? Agora aqui a burocracia inventou um esquema de cadastro prévio. Né? O link é como se fosse uma coisa que você guarda em segredo e não distribui amplamente. Em vez de mandar para todo mundo, botar no Facebook, divulgar nas páginas, entrem todos os professores, o negócio é feito de uma maneira restrita. Bom, e mesmo assim, nós tivemos aí 1.000 pessoas. Bom, e quem deve estar contente, né, com alguma coisa que aconteceu nessa Assembleia é o Dória. Né? A produção tem a imagem do Dória aí, para mostrar como é que ele deve estar se sentindo nesse momento diante... Tá aí o Dória, né? Ele ainda não está totalmente contente porque a greve não acabou, mas ele está rindo e o sorriso dele é dirigido como uma homenagem especial para o PSOL, o partido que se diz radical, né? Radical na aparência, que diz que é de esquerda e que nos professores é dirigido, é coordenado aí, liderado pelo... tem a foto aí do professor Zafalão, João Zafalão, né, que é diretor da POESP. Ele e o grupo dele estão na diretoria da POESP há mais de 20 anos, mas eles dizem que eles são de oposição. Né? E eles ajudaram aí a dar alguma alegria para o Dória, defendendo aí a proposta do Dória. O Dória não pode participar da Assembleia porque ele não é professor e ele não seria bem-vindo nessa Assembleia. Mas ele teve aí os seus advogados. Né? O PSOL atuou aí como um verdadeiro advogado do Dória, defendendo o fim da greve. Nós vamos falar, né, do que aconteceu nas assembleias, né?
E para isso nós vamos ter aqui companheiros das 4 que participaram das 4 assembleias. Então, eu vou passar a palavra para o companheiro Caio, professor Caio Túlio, que é professor da região de Mauá e que participou da assembleia do Bloco 1 de São Paulo, capital e Grande São Paulo, reunindo aí... Bom, deixa o Caio falar quem é que participava dessa assembleia e resumir para a gente o que aconteceu. Porque essa assembleia, justamente, ela é muito importante, porque é a assembleia comandada por esse setor da diretoria que se disfarça de oposição. Boa noite, Caio. Dá aí o informe para a gente. Boa noite, companheiros. Boa noite aos espectadores. Então, a gente participou aqui da Assembleia do Bloco 1, da capital e Grande São Paulo. Reuniram Santo André, Mauá e muitas outras cidades, pelo menos 9 subsedes. Na Assembleia, a gente foi o primeiro, a Corrente Educadores em Luta, foi a primeira a fazer uma colocação de luta, né? Só um detalhe, a Assembleia reuniu, nesse momento, cerca de 230 pessoas, um pouco menos do que a Assembleia anterior, que reuniu cerca de 300 e alguma coisinha. Nessa daqui a gente teve uma redução do público, dos professores, dos trabalhadores da educação. Bom, nessa Assembleia, como o Toninho destacou, que onde participa majoritariamente, predominantemente, a chamada oposição, né, da direção. Nós fizemos uma primeira colocação de educadores em luta, chamando a mobilização, né, chamando a greve total como um elemento fundamental para a gente poder avançar na greve, convocando os comandos de greve, uma mobilização em torno da greve, fazer a greve avançar contra o governo. Inclusive, a gente propôs um ato de rua e uma assembleia presencial, e que pode ser também feita de maneira híbrida, mas principalmente presencial no ato do dia 26, que vai ocorrer, a gente pode falar mais depois. Logo após a colocação do Educadores em Luta, a gente teve uma verdadeira orquestração de toda essa diretoria de oposição, né? De vários grupos, mas se destaca aí o PSOL, mas também alas do PSTU e outros grupos que atuam na categoria, para acabar no sentido de acabar com a greve, né? Então você teve pelo menos, sei lá, 20 falas de vários grupos, cujo intuito era desmobilizar e acabar, enterrar a greve, né? Uma verdadeira frente com João Dória, involuntária ou não, era uma frente com João Dória, porque sobre as desculpas mais estranhas que os companheiros aí possam imaginar, com citações e tudo mais, o pessoal defendeu que é melhor não fazer a greve, acabar com a greve, porque seria, segundo eles, isso daí seria uma atitude responsável e combativa, você destruir a greve. Bom, nesse bloco 1, que a gente participou, por uma conjunto de manobras aí, foi aprovado apenas nesse bloco, mas não pela APOESP como um todo. Mas nesse bloco foi aprovado o fim da greve, né? Bom, eu acho que inicialmente é isso. Um primeiro balanço aí dessa primeira assembleia. Tá fechado, Toninho, seu áudio. Tem mais um companheiro que participou também dessa assembleia, daqui a pouco eu vou acionar, mas antes eu vou passar para uma companheira que participou de uma assembleia do interior de São Paulo, né, eu acho que é o bloco 1 do interior de São Paulo, que reuniu aí subsedes desde a região de Piracicaba, Araraquara, né, até o outro lado, lá no noroeste,
Paulista, Bauru, Marília. Bom, e justamente a companheira, que também é professora da rede estadual e é da coordenação de educadores em luta, é a companheira Lilian, lá de Marília. Boa noite, Lilian. Como foi a assembleia aí da região? Então, eu não vou falar todas as cidades, porque são muitas cidades, né? Então, aqui, Assis, Marília, Araraquara, Catanduva, Piracicaba, né? Então, pegam diversas cidades. Essa assembleia foi quase igual à outra, né? Tinha cerca de 190 pessoas, né? 190 professores, tinha professores da base e conselheiros. A gente defendeu, né, a continuidade da greve. A gente também, infelizmente, tem um representante em Bauru, né, do PSOL, que lá eles se intitulam, chamam de GIS, mas é do PSOL. Ele atacou e falou também pela suspensão da greve, né? Não tão declaradamente, mas também defendeu a suspensão da greve. Nós falamos sobre a continuidade da greve, e aí foi votado, né, a continuidade da greve, mais de 70% dos votantes. Então, essa foi a situação. Foi aprovado a caminhada, né? Já tinha sido aprovado, já havia acordo, e essa foi a situação, né? Então, o PSOL fazendo vergonha, né? Ele não, pelo jeito, não foi tão, foi mais velado, mas fazendo vergonha, né, para os professores, falando que acabar com a greve é algo progressista, né? Um absurdo. Bom, eu vou perguntar agora, vou passar a palavra para outro companheiro. A companheira Lília falou aí que lá na Assembleia dessa região do interior foi apresentada pela diretoria da PESP uma proposta aprovada na véspera. Nós destacamos aqui no programa de ontem, uma proposta que nós consideramos muito importante, que nós defendemos, né, que é a realização de ato, caminhada, carreata, na próxima semana na Avenida Paulista. Então eu vou perguntar para o companheiro de outra região agora, do Bloco 2 do interior, um companheiro de Campinas, né, que participou da Assembleia aí com uma quantidade enorme de cidades, para ele falar da Assembleia e dizer, né, além de dar um informe, se essa proposta foi discutida e foi aprovada também lá na Assembleia Regionalizada da região de Campinas e de outras cidades do Bloco 2 do interior. Companheiro Riva, vou pedir para a produção para colocar o companheiro Riva, que não está aqui na tela com a gente, mas que está aqui online. Que ele chegou por último e a gente estava aqui a gente estava no esquema de 5, mas a região dele é muito importante, né, e um companheiro ativo que está participando do comando de greve lá no Campinas, então ele vai falar para a gente. Fala aí, Riva. Olá, boa noite a todos. Como o Toninho falou, eu sou da região de Campinas, então eu participei desse bloco aqui, onde envolveram várias cidades, de Campinas até São José do Rio Preto, Votuporanga, então são muitas cidades. E apenas cerca de 112 professores participaram da Assembleia online, por conta, conforme foi dito aí pelo Toninho, por conta de uma burocracia de fazer inscrição, né? Quando deveria ser aberto para todos que quisessem participar, né? Então, parece que havia o intuito de restringir a inscrição e a participação dos professores. Durante a semana, nós participamos de vários comandos de greve. A suposta oposição, que é o PSOL e o PSTU, que finge ser oposição, mas quando nós sabemos que eles fazem parte da direção do sindicato e não participaram de comando de greve, não estão fazendo greve e nos bastidores boicotam a greve. A gente visitou várias escolas e o professor angustiado
querendo que o sindicato vá à escola dele, nos recebeu muito bem, está inseguro ainda, mas não existe comando de greve, né? Não existe, a oposição não faz comando de greve. Essa ala aí do PSOL, juntamente com o PSTU, sobretudo o PSOL, né, está em franca campanha pela vacina e, portanto, levantar o nome do Dória. Aliás, na fala deles e na campanha deles, a gente só vê falar de Rocieli, aliás, a classe trabalhadora nem sabe quem é Rocieli, né? Sabe o professor, mas é um diálogo interno, né? Quem sabe é professor. Mãe, pai, nem sabe quem é Rocieli. Então, em vez de atacar o Dória, fica falando em Rocieli, que Rocieli isso, aquilo outro, Rocieli é com a inimigo da educação, quando o Rocieli é um subordinado do governo, é um capacho do governo, é um secretário de governo. Ele está ali para cumprir uma política que é determinada pelo psicopata do Dória, que está atacando a educação e está colocando nossos familiares, está atacando a juventude no sentido de colocando em risco, que é a reabertura dessas aulas presenciais. Conforme o Toninho apontou aí, são mais de 700 contágios nas escolas públicas nessas 2 semanas de volta às aulas presenciais. E tudo isso com a conivência, com a anuência dessa suposta oposição, que diz ser oposição dentro do sindicato, mas ela dirige o sindicato, com o apoio deles que que essa greve ela não se desenvolve, não se amplia, porque nos bastidores esse setor aí não impulsiona a greve, não quer dizer para os professores que quem é o inimigo da educação aqui no estado de São Paulo é o Dória, que está atacando não só a educação, mas a população como um todo. Então não dá para passar um pano para esse setor da esquerda que se diz defender o professor quando está defendendo a política do Dória, quando defende a vacina do Dória, porque parece que nós estamos lutando por uma vacina, quando a vacina sequer existe a vacina. E se existisse, está comprovado que ela nem eficiente mediante já a nova mutação do vírus, que é imune, inclusive, à própria vacina. Então, é tudo uma falácia. Esse setor da esquerda, da suposta esquerda, que a gente chama de esquerda pequena burguesa, está levando a categoria, a classe trabalhadora, para o matadouro, no sentido de que está fazendo frente com os golpistas, que é o Dória. Ok? Ok. Obrigado, Riva, aí pela participação. Nós vamos aí, ao longo da semana, né, trazer aí os companheiros e outros companheiros. Vamos dar essa incrementada aqui no nosso programa com o pessoal ao vivo. E eu queria chamar para falar mais uma companheira, né? Eu só antes queria completar o informe das 4 regiões, dizer que eu participei com outros companheiros da Corrente Educadores em Luta, da última assembleia, que não foi falado aqui ainda, do bloco 2 aqui da capital e grande São Paulo, né, reunindo aí também aí mais de uma dúzia de cidades, né, algumas das maiores subsedes aqui da capital, a Sudeste e Centro, a Zona Norte, e algumas cidades da grande São Paulo, Diadema, do outro lado lá Itaquá, até Itapevi, etc. e tal. Bom, e aqui na Assembleia, com cerca aí de 150 professores, foi aprovado aí por ampla maioria a continuidade da greve, né? Houve um debate e uma votação expressiva em torno da nossa proposta, que é de greve total, porque para nós um balanço que tem que ser feito da greve é que a greve ela esbarra na dificuldade, né, que é a proposta de greve feita pela direção do sindicato, por toda a diretoria, PSOL, PT, PCdoB, de fazer uma greve parcial, que não paralisa o conjunto das atividades dos professores, né? Mas hoje nós se enfrentamos aí principalmente com essa política de querer acabar com a greve, que pior do que uma greve que tem dificuldades, né, e que tem problemas, é não ter greve nenhuma, é não ter luta, não ter mobilização, né? Então eu queria
essa nossa greve, ela se somou à greve, ela tá junto também na mobilização, os professores da capital, né? Aí está presente aqui também na reunião uma professora que participou também da Assembleia Regional, mas o informe dela aqui é para falar para a gente como é que está. Ela participou de comandos aí, né, durante a semana lá na Zona Leste de São Paulo, e está participando aí da greve. Ela que é professora do município de São Paulo, né, participa aqui do nosso programa, a companheira Aline. Aline, qual a importância, né, de continuar a greve dos professores do Estado e da proposta de unidade de um ato comum na Paulista na próxima semana? Como é que você vê isso daí? Então, eu acredito que vai ser vital nesse momento essa unidade. A gente está, por exemplo, no caso da prefeitura, a gente está com a direção sindical que foi obrigada a chamar uma assembleia, a greve devido à grande pressão da base, né? Porque senão não teria chamado. Mas que chamou, mas ainda está na política do fica em casa, ela está no imobilismo. Ela não toma nenhuma posição. E, por exemplo, a gente vê no caso dos comandos, a gente teve feito comando de greve durante a semana e você vê os casos se multiplicando, os professores entrando em desespero, procurando se organizar. Tanto que em São Paulo a gente já tem até uma iniciativa de comandos por região, procurando sair do imobilismo e fazer alguma coisa. Eu acho que nesse momento, se a gente conseguir propor para a prefeitura a unificação com o Estado e um ato no centro, eu acho que a gente poderia impulsionar a greve e ainda, além de aumentar a greve no Estado de São Paulo, que ela se alastrasse para o resto do país, né? Porque quando um Estado como São Paulo grande, que em certo sentido tem condições melhores, que a gente sabe que é o pior lugar, que tem uma estrutura maior, tá nessa situação, a gente reforça as pessoas dos outros estados também, e a gente procura mobilizar no país inteiro, porque é o que a gente está precisando nesse momento, né? Sair desse mobilismo e se colocar contra os governos que estão propondo genocídio. Ok, Aline, valeu aí e muito importante aí a participação dos professores do município de São Paulo, que são uma vanguarda da luta da categoria no nosso estado e em todo o país. Bom, e aí eu vou chamar outro professor aqui da capital, ele também é do SIMPEM, né, ele também atua na rede pública, participou hoje da Assembleia também do Bloco 1 de São Paulo, ele é professor da Zona Sul, né, uma região muito populosa, com um número enorme de escolas públicas e de professores. É o professor Augusto Rolim, e eu queria que ele falasse um pouco como é que, da atividade, eu vi que essa semana teve ato, a gente mostrou aqui, lá no Campo Limpo, acho, né? O Google vai falar aí pra gente, e se há uma tendência de mobilização dos professores, e muita gente pergunta por que os professores não entram, não tem uma participação na greve maior nesse momento. Como é que você vê essa situação? É a direção, Guga? Vai lá. Boa noite, Antônio Carlos e todos espectadores do programa. Realmente, Antônio Carlos, na Zona Sul, que é uma das regiões mais populosas do Brasil, né, que engloba aí Capão Redondo, Jardim Ângela, Santo Amaro, Jardim São Luís. Estou engasgado aqui, faltou água aqui, mas vamos lá. É uma região que teve um dos maiores índices de contaminação por Covid-19 em São Paulo, né? E nós temos várias escolas paradas, sejam com a paralisação parcial, seja com uma paralisação total. No entanto, a direção do SIMPEM, do Cláudio Fonseca, se recusa a chamar uma assembleia e não faz para mobilizar a categoria, que nós já tivemos notícias aí de professores, inclusive morrendo hoje, uma professora de inglês de 30 e poucos anos, e mais um professor de educação física infectado durante o planejamento presencial
que começou semana passada. Então, nós já temos aí as mortes responsáveis aí pelo Bruno Covas e por essa irresponsabilidade também e peleguismo aí do Cláudio Fonseca, que apoiou o Bruno Covas. Aqui a oposição da PEUESP, que controla a região, também não está fazendo nada. Eles estão deixando os professores aí se virarem como podem para fazer essa greve. Então é preciso a gente fazer a campanha nas ruas para denunciar o genocídio que está ocorrendo nas escolas e fortalecer a greve. Ok, Guga. Gente, eu gostaria de fazer mais a gente ficar aqui mais uma hora conversando e dando detalhes, né? Porque eu queria chamar a atenção aí, até fazer uma correção que alguns companheiros falaram, não é a oposição, né? Porque o pessoal se chama tanto de oposição que a gente acostuma chamar eles pelo nome falso. Isso aí é um estelionato, né? É a ala da diretoria que se diz oposição, mas já está na direção da PEUESP há 20 anos, né? É tão oposição como o DEM. O DEM, né, é oposição ao governo Bolsonaro, o DEM é oposição ao governo do Michel Temer, mas o DEM tinha cargo em tudo que era governo. Né, para a gente poder dizer assim, é uma espécie de PSD do Kassab, né, que está em tudo que é governo. Né, teve no governo do Lula, teve no governo do Temer, está no governo do Bolsonaro. Assim é o pessoal do PSOL, o pessoal do PSTU, que estão na diretoria, e eles sempre apoiam aquilo que tem de pior na direção do sindicato. Né? Quando é para acabar uma greve, eles estão lá juntos com as alas mais reacionárias do sindicato para acabar a greve. E eles são uma vanguarda, são uma linha de frente, né, para retroceder. Na hora H, eles levantam o bracinho e falam, não, tem arrego, mas são os primeiros a arregar. Né? A gente poderia dizer que eles são um grupo do só tem arrego. Né? Esse tem que ser o apelido, né, do pessoal. É a mesma coisa também nos professores da capital, onde o Cláudio Fonseca comanda aí a traição, né, e a oposição finge que luta, né, faz discursinho nas assembleias, mas não organiza, não mobiliza. Né? Então, eu queria chamar a atenção. Bom, nós vamos falar muito desse tema aí nos próximos dias, né, mas foi tirada uma coisa muito importante. Queria encerrar aqui, agradecer a participação de vocês. Não vai dar tempo, porque já estamos entrando no tempo aí do resumo do dia, né? E nós ainda temos mais uma mensagem, mais um companheiro que vai falar aqui, é uma coisa importante. Então, eu queria dizer o seguinte, nós vamos cerrar fileiras, né? Toda a força na greve a partir de segunda-feira. É a primeira semana que nós vamos ter um ato, uma mobilização geral da categoria, que vai acontecer na Avenida Paulista na sexta-feira, junto, né, os professores do Estado, os professores do município, nós vamos chamar também os aposentados, né, os professores de Santo André, que nós vamos ver agora um informe da Assembleia lá de Santo André. Né? Então, eu acho que é muito importante, é uma perspectiva promissora, mas mais do que isso, infelizmente nós não temos outra alternativa senão ir à luta, né? Porque com mais de 1.000 companheiros infectados, né? Com pessoas mortas, como disse aí o companheiro Guga, é hora de arregaçar as mangas e nós vamos chamar os companheiros, inclusive do PSOL, a abandonarem essa política de apoiar o Dória, né? De apoiar o Covas, porque defender o fim da greve é apoiar o Dória e o Covas. Né? Tá certo que eles defendem a política de frente ampla, que é a política de aliança com esses setores. Eles defendem essa política, inclusive nas eleições. Mas querer fazer isso no momento em que está morrendo gente, morreram professores, estudantes, é muito. Né? É deixar de lado qualquer perspectiva de luta e não adianta só criticar a outra ala da diretoria, né? Que nós também criticamos pelas vacinações. É hora de a gente agir. Vamos para a rua, carro de som, cartazes, panfletos, convocar o ato, né, de sexta-feira, toda a força à greve, unidade para lutar e para derrotar, né, o crime da volta às aulas de Dória, Covas e companhia. Nós vamos ver o vídeo do companheiro Ednelson, né, com o informe, isso, lá da Assembleia de Santo André. Nós vamos ter mais mensagens sobre o dia de hoje no próximo programa, que agora é na segunda-feira. Amanhã, 16h30, nós temos reunião do coletivo sindical, nós vamos espalhar o link aí
lá na página de Educadores em Luta. E se você quiser colar conosco, né, somar as forças aí para fazer atividades mesmo para impulsionar a greve, panfletagem, colagem de cartazes, se junte a nós, né, participe, vamos colocar esse movimento para frente. Nós vamos encerrar o programa, agradeço a vocês pela participação e vamos encerrar aí com o vídeo do companheiro Ednelson. Olá, companheiros. Boa noite a todos os companheiros que estão aí assistindo ao programa Comando de Greve. Sou o professor Ednelson, da Rede Municipal de Santo André e também da Rede Municipal de São Paulo. Tivemos essa noite, a partir das 19 horas, a Assembleia do Sindicato dos Servidores Municipais de Santo André, que acabaram de decretar mais uma importante greve, inclusive uma categoria que há mais de uma década praticamente não tinha greve contra os governos, acabaram de decretar greve contra a volta às aulas, anunciada pelo prefeito Paulo Serra, e numa importante decisão que se soma às mobilizações dos professores estaduais e dos professores municipais na capital de São Paulo, mostrando que o repúdio e a vontade dos professores em todo o país e aqui em São Paulo é de lutar contra o genocídio imposto pelos governos de direita, contra os governos do PSDB, como é o caso em São Paulo, na rede estadual, na rede municipal e também em Santo André. Então é este o aviso de hoje, e com essa ótima decisão dos companheiros trabalhadores em educação do município de Santo André. Um abraço.